Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem? Tudo certo com vocês? Sou Gabriel Curti, estou aqui para mais um GP às 10 e hoje eu volto a falar um pouco da Indy. Na verdade é um assunto um pouco até interligado com a Fórmula 1, sobre Marcus Ericsson. Foi anunciado pela Schmidt Peterson no início da semana, vai ocupar o carro 7 ao lado do James Hinchcliffe na temporada 2019. A Schmidt deixa o carro 6 para o Robert Wickens para quando ele tiver condições de voltar. É claro que a gente não espera que infelizmente que o Wickens consiga voltar no ano que vem. Ele já revelou que está paraplégico. A gente vê nos vídeos que ele grava que os movimentos são muito complicados ainda para ele, os movimentos básicos nas pernas. Então é claro que o Wickens deve demorar, enfim, a previsão é que ele demore até 2 anos para começar a recuperar os movimentos e mais ainda para começar de novo a guiar, né, para recomeçar a guiar. Então a Schmidt é mais um simbolismo deixar o carro 6 livre. O Ericsson vai para o carro 7, que é um carro comumente usado pelo Jay Howard na Indy 500, por exemplo, e vai ser a dupla do Hinchcliffe. Eu separei alguns pontos para a gente comentar nesse vídeo. O primeiro é que a ida do Ericsson para a Fórmula 1, para a Indy, indica que a Indy voltou mesmo a ser aquela categoria que os pilotos de boa carreira na Fórmula 1, de bom tempo de Fórmula 1, procuram. Então, por exemplo, o Ericsson abre uma porta que na verdade já começou a ser explorada pelo Chilton, pelo Rossi e por outros pilotos que fizeram alguma participação na Fórmula 1, tiveram um breve período de Fórmula 1 e foram para a Indy. E tantos outros pilotos tiveram na porta da Fórmula 1 ou fizeram treinos livres de Fórmula 1, enfim, até migrarem para a Indy. A gente lembra de vários pilotos que deixaram essa carreira de base europeia para ir para os Estados Unidos, né? O Ed Jones, Jordan King, enfim, tem vários outros pilotos que fizeram esse caminho. O próprio Joseph Newgarden fez isso anos atrás. Então, o que o Ericsson faz é mostrar que depois de alguns anos de Fórmula 1, você não é obrigado a ficar no limbo. O Gutierrez tentou fazer esse movimento no ano passado, acabou fazendo só uma parte da temporada, esse ano não voltou. Então o Ericsson pode ser aquele primeiro piloto que mostra que depois de bons anos, bons no sentido de muitos anos de Fórmula 1, você pode procurar o caminho na Indy. E aí, por exemplo, outros pilotos que estão meio em baixa na Fórmula 1 podem procurar o mesmo caminho. Aí eu cito o Brandon Hartley, por exemplo. Eu esperava que o Van Dorn fosse fazer o mesmo, acabou optando pela Fórmula E. O Verlaine, por exemplo, que acabou optando pela Fórmula E também, mas acho que é uma porta que o Ericsson acaba abrindo. Sobre o Ericsson em si, ele obviamente é um dos piores pilotos do grid da Fórmula 1. Isso qualquer um que acompanha a categoria sabe e vai concordar. Mas o Ericsson vive a melhor fase dele na Fórmula 1. Acho que os números mostram isso e as performances dele e o comparativo com o companheiro de equipe nas últimas provas mostram isso também. O Ericsson esse ano fez metade dos pontos que ele fez em 5 anos de Fórmula 1. Então, é um piloto que cresceu, que tem classificado melhor, que tem conseguido largar melhor, feito estratégias. O Ericsson tem ido muito bem na parte de consumo de pneu, né? Um cara, é uma qualidade que eu andei observando nos últimos tempos, ele realmente tem isso. E na Indy, isso é muito valoroso. A gente cansou de ver, por exemplo, o Scott Dixon, a gente chama de rei da estratégia, o cara que poupa, enfim. O Alexander Rossi ganhou uma Indy 500 assim, quase ganhou uma corrida esse ano absurda, com uma parada menos, umas 30 voltas fora da curva de paradas do resto. Então essa é uma qualidade muito legal que o Ericsson vai levar para a Indy. Óbvio, ele não tem a qualidade nem do Rossi, nem do Dixon, mas eu acho que pode dar um caldo lá na frente, e essa qualidade ele pode usar bem para pelo menos incomodar o Hinchcliffe, e se a Schmidt continuar bem que nem estava esse ano, eventualmente brigar por uma vitória ou outra. O Ericsson ele marcou esse ano metade dos pontos dos 5, como eu falei. E se a gente for retomar um pouco a carreira dele, ele começa na Caterham, tem o primeiro ano muito ruim numa equipe que ia falir. Então dá pra gente livrar um pouco a cara dele. O segundo ano de Sauber é aquele ano que assim, não foi ruim, mas no comparativo com o Nasser foi bem ruim, né? O Nasser conseguiu pontuar regularmente e o Ericsson não. O Nasser fez muito mais pontos do que o Ericsson. No ano seguinte, a Sauber errou completamente a mão no carro, estava à beira da falência, e ali o Ericsson foi melhor do que o Nasser.
né? Acontece que a última prova no GP do Brasil deixou aquela impressão de que o Nasser merecia ficar, mas se você pegar a temporada toda, era até injusto que o Ericsson fosse mandado embora. Aí veio 2017 e a curva de novo foi de baixa, né? Ele teve uma temporada horrorosa, o Wehrlein foi melhor do que ele, o carro era muito ruim, mas o Wehrlein foi melhor do que ele quase o ano inteiro. E ele acabou ficando por causa do dinheiro. Esse ano, é óbvio que o Leclerc é melhor do que ele, é mais talentoso, está melhor do que ele, mas ele tem conseguido andar mais próximo. Em algumas corridas ele tem conseguido até bater o Leclerc um pouquinho, né? Tem frequentado a zona de pontos, tem sido um piloto que, se não ajuda muito a Sauber, pelo menos ele não afunda, né? Por exemplo, o Brandon Hartley é um piloto que eu acho que afunda muito mais a Toro Rosso do que o Ericsson afunda a Sauber. O Sirotkin e o Stroll com a Williams, eles não ajudam absolutamente nada a Williams a evoluir. Eu acho que o Ericsson está até acima do Van Dorn esse ano, que está muito mal na McLaren. Então, nesse ano, eu não acho que o Ericsson esteja na zona de rebaixamento da Fórmula 1. Então, pegando tudo, eu acho que o movimento do Ericsson é bem legal para a Indy, que mostra que pilotos da Fórmula 1, pilotos com carreira estabelecida da Fórmula 1, podem muito bem tentar esse novo caminho. É bom para o Ericsson, porque realmente, é claro que ele tem grana e talvez até conseguisse uma outra vaga na Fórmula 1 se esforçasse mais pagando. Mas é bom ter novos ares, é bom ter novos desafios, um lugar que ele se sinta... Pô, a Indy tá falando bem da chegada dele, é legal ele chegar com esse holofote e tal, um desafio novo, tentar coisas novas, né? Apesar de ele estar numa fase legal, é um piloto de ponta na Fórmula 1. Na Indy as coisas acabam sendo meio aleatórias, várias corridas, e ele pode tentar alguma coisa, sabe? Pode vencer corrida, alguém imagina o Ericsson vencendo corrida na Fórmula 1? Eu não. Então, e é bom para Schmidt também, porque ganha um piloto experiente, um piloto de Fórmula 1, vai ter os olhares em cima dela. Então acho que todo mundo acaba ganhando com a chegada do Ericsson. Não acho que o Ericsson vai ser um piloto para brigar por título de Indy. Tudo bem, talvez a gente não achasse que o Rossi fosse também, mas acho que a diferença entre eles é grande. Mas vencer uma corrida ou outra, acho que nada impede. Não. O que vocês esperam do Ericsson no ano que vem? Deixem aqui nos comentários. Deixem também quais pilotos vocês acham que poderia tentar a sorte na Indy, seguir o caminho do Ericsson. Eu, por exemplo, acho que o Van Dorn. Eu acho que o Van Dorn não deveria ir para a Fórmula E. Aí vocês colocam aqui, dê uma curtida no vídeo, se inscrevam no canal, enfim, a gente volta daqui a 2 quintas-feiras ou provavelmente no meio da programação aí, no meio de finais de semana. Semana que vem já tem o GP do Brasil, hein? Rapaz. Abraço.